Nós estamos trabalhando, irmãos, essas quintas-feiras, uma série de batalha espiritual, e hoje nós vamos falar sobre o anticristo, e o texto está em Apocalipse, capítulo 13. Se você trouxe a sua Bíblia e quiser abri-la, é Apocalipse 13. Mas se você não trouxe, ou tem no seu aplicativo, no celular, pode acompanhar, mas também nós vamos ter aqui na tela. Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como boca de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que tinha a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse o espírito à imagem da besta, para também a imagem da besta falasse e fizessem que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número é de um homem, e o seu número é 666. Aqui o texto está falando sobre essa besta que vem do mar e a outra que vem da terra. E esse texto antecede, obviamente, tem aqui o capítulo 12, que nós estudamos na quinta-feira passada, e vimos que o dragão, o Satanás, foi lançado na terra, e ele perdeu a batalha no céu, agora ele é lançado na terra, ele está com grande fúria, diz o texto bíblico, e por isso ele está com pressa, ele está com grande cólera contra os santos de Deus e contra a igreja. E também aprendemos no capítulo 12 que Satanás, ele é derrotado pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Mas aqui agora, no capítulo 13, a gente vê que o dragão, ele tem a primeira e a segunda besta, sendo a primeira besta, nós vamos ver que ela trata do poder das nações, porque ela sai do mar,
né? Ela sai do mar, eu pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. Nós sabemos que a Bíblia explica a própria Bíblia, e também está escrito lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 5. Pode pôr para mim, faz favor, Apocalipse 17, 5, que diz... 17, 15, e disse-lhe: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Então, essas águas, esse mar aqui, aonde a besta sai, na verdade, são as nações. E são nações que, não regeneradas, são nações que estão experimentando convulsões naturais, como epidemias, terremotos, erupções. Também estão experimentando convulsões sociais, de guerras e rumores de guerras, de reinos contra reinos. E também são nações que estão vivendo uma convulsão espiritual, ou seja, a palavra de Deus está sendo colocada de lado, ela não está mais sendo assimilada, entendida na sua totalidade. Infelizmente, hoje, nós sabemos que essa convulsão religiosa da besta que vem do mar, é isso que ela provoca. O liberalismo hoje tomou conta, por exemplo, da Europa e dos seminários da Europa. Então, os seminários teológicos da Europa, a faculdade teológica e os seminários, hoje estão impregnados de liberalismo. E nós sabemos que hoje a Europa já é um continente pós-cristão. A Europa já não é um continente mais cristão, mas ele é pós-cristão por causa do liberalismo que já está impregnado naquela sociedade, e lá agora impera, reina o relativismo, ou seja, não há mais os absolutos, não se vive mais os princípios, mas agora nós estamos começando a viver, eu acho que já estamos bem adiantados naquilo que a palavra de Deus chama de apostasia, e a apostasia é a preparação para a vinda do anticristo. Quem nos diz isso é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 3 a 12, vai mostrar o versículo 3, o apóstolo Paulo, falando do anticristo, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Primeira coisa que nós precisamos entender do anticristo que está aqui no capítulo 13. Este anticristo não é um sistema, não é um governo, não é uma ideologia. Algumas pessoas advogam isso, defendem essa teoria de que o anticristo será um sistema político, uma ideologia bem elaborada, um conjunto de filosofias. Não. A palavra de Deus é muito clara em dizer, o apóstolo Paulo, ele vai falar que o anticristo, ele é o homem do pecado, o filho da perdição. Portanto, o apóstolo Paulo, ele personifica o anticristo, embora o apóstolo João, quando fale, em 1 João capítulo 2, versículo 18 em diante, você vai ver sobre os anticristos, que são como homens que precedem o anticristo escatológico, que é esse anticristo que está aqui, como se fossem os anticristos profetas, entre aspas, profetizando a vinda do anticristo escatológico, que é o filho da perdição, que é o filho do pecado, que é o homem que o diabo vai usar para blasfemar contra Deus, contra os santos, para perseguir a igreja, para destruir a igreja do Senhor. Então, o apóstolo Paulo nos deixa muito claro que o anticristo não é um sistema, não é um governo, não é uma ideologia, mas é um homem, será uma pessoa. E ele surgirá, diz o versículo 3, na apostasia. Então, precisamos entender isso. Pode deixar o versículo 3 para mim, por favor, Pri? Porque a Bíblia não está dizendo de uma apostasia. O artigo definido é a apostasia. O que isso quer dizer?
Apostasia significa a ausência de absolutos, a ausência de princípios, a ausência de valores inegociáveis. A apostasia é viver sem lei, sem princípios, sem valores. Apostatar é desviar-se da fé, da lei de Deus, da palavra de Deus e dos valores absolutos que regem a nossa vida, segundo a palavra de Deus. Quando chegar a apostasia, então o tempo do anticristo vai estar preparado para que ele chegue. Versículo 4 desse mesmo texto vai dizer que ele será objeto de adoração, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer como Deus. Você sabe que a Bíblia trata do tema central como adoração. A adoração é tema central na Bíblia. E aqui nós vemos o anticristo se opondo a toda a adoração a Deus e agora requerendo toda a adoração a Ele mesmo. A terceira característica que nós vemos do anticristo é que ele fará grandes milagres, falsos milagres, está no versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. O anticristo fará milagres. Então, existem muitas pessoas acreditando que só Deus faz milagres, e que tudo que é milagre que existe foi Deus quem fez. Esse texto diz que não. Esse texto diz que o anticristo, ele vai ter todo o poder e sinais e prodígios de mentira para enganar as pessoas. Nos dias de Jesus, pediram para Jesus, faz um sinal. E Jesus falou, não irei fazer. Não será dado a vocês nenhum sinal, senão o sinal de Jonas. E Jesus também vai falar sobre os dias de Noé. Irmãos, nós os cristãos não corremos atrás de sinais. Jesus não ensina isso. Nós andamos segundo os preceitos da palavra de Deus. Mas algumas pessoas, por causa dos sinais, serão enganadas e confundidas pelo anticristo, diz o apóstolo Paulo aqui em 2 Tessalonicenses 2, versículo 9. E ainda, ele será revelado, diz os versículos 6 e 7, depois daquilo que o detém. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera somente a um agora que o retém. A palavra de Deus está falando aqui que quem está retendo a chegada do anticristo é a lei de Deus. Porque ele é o iníquo, e a palavra iníquo significa, no grego, anomos, o prefixo a significa negação, nomos é lei, iníquo é sem lei. O anticristo, ele virá num momento onde ele vai declarar paz e unidade, mas é uma paz e unidade falsa, onde as pessoas já estão rejeitando os absolutos de Deus. Irmãos, isso é tão verdade, que o caminho do anticristo está sendo preparado, e que ele vai reunir tanto poder em volta dele. O versículo Apocalipse 13, 2 mostra, coloca para mim, o poder do anticristo. Ele vai reunir esse poder aqui. A besta era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Irmãos, cada animal que está ali representa um império. Aqui nós temos 4 impérios representados: Babilônia, Império Medo-Persa, Grécia e Roma. Não se trata de animais somente, mas esses animais eram símbolos dos grandes impérios que perseguiram a igreja, a saber, o povo de Deus. E esses grandes impérios, toda a força desses impérios será reunidos numa só pessoa, a saber, o anticristo. O caminho dele está sendo tão preparado e já é tão evidente, que foi feito um monumento e colocado na frente da ONU, há pouco tempo atrás. Coloca para mim a imagem. Uma estátua, uma escultura, que foi feita e colocada na ONU.
Você consegue ver a foto ali? Dá para apagar um pouco a luz para eles enxergarem melhor aqui? Eu quero que você veja ali, ó. Dá para enxergar melhor? E a besta que vi era semelhante ao leopardo. Olha esse animal. Esse monumento estava na frente da ONU, lá em Nova York, escultura chamado Guardião da Paz. O símbolo da paz sempre foi a pomba. O símbolo da paz nunca foi essa besta que está ali. Mas se você depois quiser dar um Google e fazer uma pesquisa, você vai ver que essa escultura foi feita por algum povo, não me lembro agora quem foi que fez, e foi colocada na frente da ONU como sendo este animal, esta besta, simbolizando o anticristo, como quem vai trazer a paz. Irmãos, isso está na Bíblia. E isso aqui foi colocado há pouco tempo lá na frente da ONU. Pode apagar de novo a luz um pouquinho, porque a gente quer ver aqui. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso. Depois, se você olhar a foto, o pé dele é de urso, a boca é de leão. O dragão deu poder, o seu trono e grande poderio. Asas de águia, quem complementa é o profeta Daniel. Pode ligar as luzes de novo, porque o profeta Daniel é um livro profético e escatológico, e o profeta Daniel também traz essa revelação dos 4 animais, ou seja, os 4 impérios, e a força desses 4 impérios estarão sobre um único homem, a saber, o anticristo. E ali Daniel complementa esta figura que foi colocada há pouco tempo na frente da ONU, que tem as asas, estava faltando as asas, mas as asas estão em Daniel capítulo 7, a partir do verso 2, lá no versículo 4, você vai encontrar essa informação. Então agora, continuando o texto, vimos o versículo 1 e o versículo 2. Vejamos agora o versículo 3. E vi uma das cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, versículo 4. Que deu à besta o seu poder e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? E quem poderá batalhar contra ela? Irmãos, é muito importante nós entendermos aqui que o João vai dar um destaque, ele vai mencionar 3 vezes que a besta morreu e foi curada. Versículo 3 diz que a sua chaga mortal foi curada. Versículo 12 vai dizer também: e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu. Enfim, nós vamos ver no capítulo 13 que o anticristo, ele vai tentar copiar os mesmos sinais de Deus. Os estudiosos afirmam que o dragão quer simular Deus Pai. A figura do anticristo, que é ferido, como está dito aqui nesse texto, e volta a viver, é um simulacro da ressurreição, imitando Deus Filho. E a outra besta que sai da terra, ela vai ser um simulacro, um anti-Espírito Santo. O reino de Satanás é um reino invertido, mas ele procura imitar as mesmas coisas que Deus está fazendo. Nós, os que cremos, temos o selo do Espírito Santo. Nós vimos isso na aula passada, no culto passado, que quem tem o selo do Espírito Santo, Satanás não pode tocar. Mas Satanás colocou aqui no final do capítulo 13, sobre aqueles que o servem, o número da besta, ou seja, o seu próprio selo. Imitando assim o selo da redenção de Deus, assim também tem os seguidores de Satanás o seu próprio selo. E nós estamos tão avançados nesse processo, que hoje nós já vemos os adoradores do diabo na internet, e vemos os adoradores do diabo com igrejas para eles, aonde eles renunciam ao Senhor e dizem que vão adorar a Satanás, e eles já estão nessa caminhada. E nós sabemos que assim como tem marcha para Jesus, hoje já tem marcha para Satanás. E eu preciso informar os irmãos que esse tempo está mais próximo do que a gente imagina. Os sinais estão aí.
E a perseguição sobre a igreja está chegando. E os cristãos nominais não vão resistir à perseguição. Não adianta você ter o nome arrolado na ata da igreja. Você tem que ter o seu nome arrolado no livro da vida. Porque quem não tiver o nome arrolado no livro da vida, o selo de Deus, e for um cristão verdadeiro, não resistirá à perseguição que virá sobre a igreja. Por isso é muito importante, irmãos, nós nos afinarmos com Deus em oração, em jejum, em clamor, ensinarmos aos nossos filhos a santa palavra de Deus, ensinar que nós não negociamos os absolutos de Deus, que nós somos a igreja de Jesus, comprada pelo sangue de Jesus, que nós temos a palavra de Deus em nós, porque a guerra já está acontecendo e as pessoas estão alienadas, simplesmente vivendo uma vida de culto dominical, simplesmente vindo à igreja para prestar um culto a Deus, por 1 hora por semana, 2 horas por semana, achando que isso é ser cristão. Irmãos, isso não é ser cristão. Esses cristãos que são domingueiros não resistirão à pressão que vai sobrevir à igreja. E pior ainda, esses cristãos domingueiros, ou cristão 3S, salvo, sentado e satisfeito, esses não vão dar conta de resistir ao ataque que virá sobre a igreja. Porque o povo de Deus, ele adora o Cordeiro, aquele que vive para sempre. Mas existe a igreja de Satanás, a igreja apóstata, que adorará a besta sim, como já está acontecendo nos dias de hoje. E o relativismo, infelizmente, está entrando em muitas igrejas. Tolerância ao pecado, flexibilidade nos princípios de Deus, não tem como, irmãos. Mas vamos continuar. Precisamos entender que guerra que a gente está travando. Então o anticristo irá imitar o poder de Deus, e ele vai ditar e disseminar falsos ensinos. 2 Timóteo 4,3. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 1 Timóteo 4,1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O misticismo já entrou na igreja. O sincretismo religioso já entrou na igreja. O ensino de demônios está aí para quem quiser ver. E a igreja está enfraquecendo na sua doutrina. As pessoas já não conhecem mais a palavra de Deus. As pessoas já não têm mais aquele apego à palavra de Deus. Não lê mais, não ora mais, não estuda mais, não se dedica mais. Então nós vamos esfriando na fé, ficamos fracos e já não sabemos explicar às pessoas qual é a razão da nossa fé, por que nós cremos em Jesus, por que é que nós somos templo do Espírito Santo, por que Jesus diz que nós somos o sal da terra, a luz desse mundo, por que Deus deu o poder do Espírito Santo para nós, como é que a gente vence o anticristo? A Bíblia diz que só tem um jeito de vencer o anticristo, é seguindo e sendo guiado pelo Espírito Santo e com o poder do Espírito Santo de não negar a Cristo até a morte. Aqui quando fala que a besta prevalece sobre os cristãos, sobre os filhos de Deus, ele prevalece matando o cristão. Mas o cristão prevalece sobre o anticristo não negando a Cristo. Deus não vai livrar a igreja do martírio. Deus não vai livrar a sua igreja da morte. Mas a morte não pode, o medo da morte não pode nos separar de Deus. Se for necessário morrer, morreremos, mas não podemos negar Jesus. O problema é que essas coisas estão entrando devagarzinho nas casas e nas famílias. E as pessoas estão se tornando tolerantes a essas doutrinas de demônios
e aos ensinos deste que são os anticristos, que estão preparando o caminho para este anticristo que ainda virá. Versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. E deu-se-lhe o poder sobre toda a tribo, sobre toda a língua e sobre toda a nação. O governo do anticristo será um governo universal. Aqui está afirmando que ele terá poder sobre toda a tribo, sobre toda a língua, sobre toda a nação, e adorarão, versículo 8, todos os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Então, se você está achando que a coisa está ruim, deixa eu te dizer, ela vai ficar bem pior. Porque nós estamos só no começo do que os demônios estão começando a fazer. Estamos bem no comecinho. E já há uma intolerância com a igreja e com os absolutos de Deus muito grande. Se hoje nós falarmos algumas coisas, podemos ser processados. Falar que o homossexualismo é pecado, o pastor pode ser processado. Mas você sabe o que eu falo. Porque a Bíblia diz que é. E eu não vou parar de falar isso. Eu não vou deixar de dizer que adultério é pecado, homossexualismo é pecado, pornografia é pecado, ideologia de gênero é pecado. Essas coisas são pecado. E a única coisa que pode separar você de Deus é o pecado. Mas essas doutrinas falsas, malignas, estão entrando. E as pessoas estão deixando, não, é assim, não é assim. Precisamos voltar às Escrituras. Atos 1:8 diz que nós receberemos um poder, e recebemos esse poder. Recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas. Sabe o que é a tradução dessa palavra, poder? E ser testemunha? Ser testemunha significa ser mártir. O poder do Espírito Santo é para a gente morrer pelo Evangelho. O poder do Espírito Santo é para a gente não negar Jesus. O poder do Espírito Santo é para pregar o Evangelho. Porque muitas pessoas estão se perdendo perto de nós, talvez na nossa família, talvez os nossos amigos, e o que nós estamos fazendo? Porque aqueles que não estiverem com o nome escrito no livro da vida, adorarão todos os habitantes da terra, diz o versículo 8, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. No livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Versículo 14. Engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem a imagem da besta que tinha ferida e vivia. Irmãos, o diabo tem poder para enganar pessoas. Eu já cansei de atender gente que foi se envolver no ocultismo e falou, pastor, mas eu tive resultado lá no ocultismo, alguma coisa aconteceu. É claro que aconteceu. Você acha que o diabo não tem poder nenhum? É claro que ele tem. Outra coisa que precisa ficar bem claro sobre o anticristo, quem vai derrotar o anticristo não é a igreja. Quem vai derrotar o anticristo é o Senhor Jesus Cristo na sua vinda gloriosa. Deixa eu te falar isso. Apocalipse 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal nas suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 13:6. E abriu a sua boca o inimigo, abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Mas agora olha Jesus, 2 Tessalonicenses 2:8, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Irmãos, Jesus vai voltar. Quando Jesus voltar, o anticristo, ele será destruído.
E a palavra de Deus diz que ele vai ser jogado vivo no lago de fogo e de enxofre. Apocalipse 19, 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Deixa eu dizer um negócio para você, importante. Inferno existe. E todos aqueles que não estiverem com os nomes escritos no livro da vida irão para este lugar. Este lugar é real. O inferno é real. E isso devia nos deixar desesperados para ajudar as pessoas que não têm Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Devia nos deixar chorando, em lágrimas, preocupados, angustiados, em jejum e oração e intercessão pelas almas daquelas pessoas que amamos, que conversamos de tudo com elas, mas não falamos do Evangelho e não pregamos a palavra. Nos calamos e esquecemos da dura realidade do inferno e achamos que só existe a gloriosa realidade do céu. Não, irmãos, existe a gloriosa realidade do céu, mas existe a terrível realidade do inferno também. E este lugar não foi preparado para nós, mas infelizmente, aqueles que não adorarem a Deus e não tiverem em si o selo do Espírito Santo e não confessarem Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, não estarão no céu. E nós temos uma responsabilidade como igreja. Ainda está escrito, 1 Coríntios 15, 24 e 25. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, Jesus tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado, que é o que Jesus vai fazer, ele vai acabar de vez por todas, aniquilar todo o império e toda a potestade e força, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Jesus é vencedor. Jesus não vai simplesmente, Jesus vai destruir, Jesus vai aniquilar toda a força do diabo, do anticristo, da besta, do falso profeta. E vivo irá lançá-los no lago de enxofre e de fogo. Também lançará lá a morte. Leia Apocalipse 20. Aliás, leia Apocalipse. Tudo está sendo preparado. As Escrituras se cumprirão exatamente como Deus disse. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. Vivemos, irmãos, como se não houvesse amanhã. Vivemos como se a gente tivesse garantia que amanhã estaremos vivos. Nós não temos essa garantia. E se nós não temos essa garantia, o que é que estamos fazendo com o Evangelho de Jesus Cristo, com a pregação das boas novas da palavra de Deus e com a implantação do reino de Deus? O que nos falta? Nada falta. Ele já nos deu poder, Ele já nos deu autoridade, Ele já nos deu unção, Ele disse que estaria conosco, Ele disse que é a nossa rocha, Ele disse que não nos abandona, Ele mandou pregar. Mas nós, irmãos, falamos assim, não, pregar para pastor. Não, pregar não é para pastor. Só. É para você. Fazer discípulos de Jesus. Onde é que a gente faz um discípulo de Jesus? Em casa. Pastor Paulo falou, sede imitadores de Cristo, mas sede meus imitadores. Quem de nós pode dizer para as pessoas que estão perto de nós, imite a mim e você vai para o céu? Siga-me e você chegará no céu. Imite a minha conduta e você entrará no reino de Deus. Adore como eu adoro, leia como eu leio, ore como eu oro, chore pelas almas como eu choro, quebrante-se como eu me quebranto, confesse seus pecados. Então você entrará no reino de Deus e exaltará o nome de Jesus. O anticristo, irmãos, tem tido grande vantagem. E se o mundo está perdido, é porque a igreja perdeu a sua voz. Porque quando tem uma igreja que tem voz, as coisas se alinham. Deus te levantou como um homem e uma mulher dele nessa terra, para fazer a diferença, para anunciar o Evangelho, para curar os enfermos.
Deus te levantou para expulsar os demônios. Deus te levantou para corrigir as heresias. Deus te levantou para não aceitar mais essa ideologia satânica que está aí. Que daqui a pouco as pessoas já não sabem mais o que são, se é homem, se é mulher, o que está sentindo. O que é isso, irmãos? Que absurdo é esse? Até quando nós vamos tolerar essas doutrinas de demônios no meio de nós? Amar as pessoas, sim. Devemos amar todas elas, amar e orar por elas. Mas aceitar essas ideologias satânicas? E dizer que isso é normal? É claro que não. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja que adora o Deus Todo-Poderoso e a palavra do Deus Todo-Poderoso. Por isso eu quero desafiar você, volte a ler a Bíblia. Quero desafiar você, comece a orar 1 hora por dia. 1 hora por dia, comece a orar. E comece a ler a Bíblia. Eu quero ver se o teu coração não muda. Eu duvido que você não mude. 1 hora de oração por dia e leitura bíblica, você muda. Seu comportamento muda, suas palavras mudam, sua indignação, vai começar a vir indignação no seu coração quando o nome de Deus for ofendido, quando a palavra de Deus for distorcida, quando as coisas de Deus não estiverem acontecendo, você vai ficar indignado, porque o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Você não vai perder tempo mais com palavras fúteis, conversas fúteis, porque existe uma urgência de pregar o Evangelho, de se posicionar. Mas nós estamos muito preocupados, e se a pessoa não gostar, meu irmão, existe alguma coisa pior do que o inferno? É claro que não. E se ela não gostar, pelo menos você tentou. Pastor, o senhor está dizendo para você que é crente chato? Estou. Bem chato. Eu gostaria que me importunassem mais, enquanto eu não era crente. Eu gostaria que tivessem insistido mais. Eu gostaria que alguém tivesse chorado mais por mim. Porque quando tudo acabar, quando eu morrer, não haverá mais o que seja feito. É só quando está vivo. E talvez você tenha aqui pessoas da sua família que ainda não entregaram a vida para Jesus. E você está tocando a vida como se isso fosse tranquilo. Isso não é tranquilo. Isso não é tranquilo. Não é tranquilo. Isso é sério. Essa pessoa que se ama pode não estar viva amanhã. Você já falou de Jesus para ela? Você já convidou ela para vir na igreja? Você já fez jejum por ela? Pastor, eu já tentei e não funcionou. Você já desistiu? Por acaso Jesus desistiu de você? Quanto tempo Jesus investiu na sua vida? Você lembra quando você se converteu? Você lembra quando você entregou sua vida a Jesus? Você lembra disso? Você lembra como era o seu coração quando você entregou a vida a Jesus? Onde está aquele amor? Porque a Bíblia diz, nos últimos dias, o amor de muitos esfriará. Somos ávidos por milagres e bênçãos. Mas Jesus está ávido por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Que a Escritura vai se cumprir, eu não tenho dúvida. Mas o que depender de mim, muitas pessoas serão batizadas nessa cidade. O que depender de mim, muitas pessoas serão salvas. O que depender de mim, o resto não importa. Eu não estou me importando mais com... Eu falei isso para Deus, Senhor, não estou me importando mais com o resto, não. Estou mais me importando muito com outras coisas, não. Acho que eu estou ficando velho. Quando você começa a ficar velho, você já não importa mais com muita coisa, não. Quando você começa a ficar mais velho, você sabe que o seu tempo de vida é menor do que aquilo que você já viveu. E que logo eu vou estar face a face com o Senhor. E se você me perguntar se eu tenho medo dele, eu preciso te dizer, eu tenho. Mas Deus é amor, eu sei. Mas eu tenho. Jesus disse isso em Mateus 10. Não temam
aquele que pode matar o corpo de vocês. Temam quem pode matar o corpo de vocês e lançar a alma de vocês no inferno. Ele disse, temam a mim, porque eu tenho todo o poder. Eu olho para Deus e tremo de medo, mas ao mesmo tempo, eu olho para Deus e sinto e percebo que sou amado. Mas eu tenho sim. E eu acho que você deveria ter um pouco mais de medo dele. Porque se ele vai destruir o anticristo só com a manifestação da sua vinda e com o sopro da sua boca, você está percebendo que força que ele vai fazer para aniquilar o diabo? Força nenhuma. Não existe essa guerra que a gente pensa que existe. A guerra é contra nós, contra Deus não existe. Ele manifesta a presença dele e sopra, acabou. Não tem uma gota de suor aí, está resolvido. Olha como ele é grande, como ele é poderoso, como ele é glorioso. Leia Daniel capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Leia esse texto e você vai ver o tamanho da batalha espiritual que nós estamos enfrentando. Peça para Deus abrir os seus olhos e peça para Deus começar a usar mais a sua vida. Eu tenho certeza que Ele vai. Mas Ele não vai se você não orar. Eu quero encerrar esse culto desafiando você. 1 hora de oração por dia. 1 hora. Olha, deixa eu te dizer uma coisa engraçada. Quando eu fui desafiado a orar 1 hora por dia, o meu horário era da meia-noite a 1 da manhã. Meia-noite eu já estava dormindo, eu durmo cedo, 10h30 eu estou na cama. Meia-noite era o meu horário, meu despertador tocou. Eu tinha recém-convertido. Fui orar. Orei. Da meia-noite, quando eu orei, olhei no relógio, meia-noite 6. Falei, meu Deus do céu, não tenho mais assunto. Falei, Senhor, eu não tenho mais assunto, é meia-noite 6. E Deus falou comigo, fica aí. Falei, oh. E aí eu entendi uma coisa. Oração, irmãos, não é o que a gente fala. O que a gente fala muitas vezes é um desabafo emocional. Eu aprendi que a oração começa quando as nossas palavras terminam. Quando você parou de falar, se aquietou, de verdade, você começou a orar. Você e Ele. E o Espírito Santo dele está em você. E aí ele começa a falar. E aí você começa a perceber que você pode melhorar. Que você pode fazer um pouquinho mais. Que mais do que um espectador, Deus quer fazer de nós adoradores cheios do Espírito Santo. Porque pessoas, sabe o que vai acontecer daí? Pessoas vão começar a chegar a você. Talvez isso já esteja acontecendo. E você vai ter uma resposta. E o anticristo, pastor? O anticristo será aniquilado. Eu não estou preocupado com ele. Ele não me mete medo. Eu estou preocupado com aquele que o aniquilará, o Senhor. Estou preocupado com o que Ele está pensando. Então que Deus nos abençoe. Porque o anticristo pode até ter vantagem sobre aqueles que não creem, mas sobre nós os que cremos, ele não tem nenhuma. E se chegar o dia, irmãos, de morrermos pelo nome de Jesus, então morramos, porque vencemos o anticristo pelo sangue de Jesus e pela palavra do testemunho. É uma convicção. É assim que você vence o anticristo. Uma convicção. Vamos ficar em pé. Quero convidar você a orar. Por quem, pastor? O senhor quer convidar a gente para orar? Por você. Orar por você. Sabe por quê? Pessoas curadas curam. Pessoas cheias do Espírito Santo encherão outras. Pessoas cheias de fé
colocarão fé no coração das outras. Eu quero que você ore por você. E eu quero que você peça para Deus: Senhor, me transforma na melhor versão de crente que eu posso ser nessa terra. Faz eu ficar louco por Ti, me apaixonar de novo. Apaixonar de novo. Quem se apaixona faz loucura. Quem se apaixona não mede esforços. Quem se apaixona está sempre lembrando do objeto da sua paixão. Senhor Jesus, oramos por nós hoje. Sabemos, Pai, que o Senhor permitiu que o anticristo atue na terra, e que persiga a igreja, e que mate os santos. Sabemos que todos os homens que não te temem adorarão a besta e a imagem da besta. Sabemos, Senhor, que Ele poderá fazer sinais e prodígios que confundirão a muitos e levarão muitos ao erro. Mas nós não somos a igreja apóstata, nós somos a Tua igreja, a igreja que Te adora, a igreja fiel. E humildemente nessa noite, Senhor Jesus, pedimos: ajuda-nos, Senhor, a crescer e a amadurecer, a nos importarmos com as vidas, a começar pela nossa mesma. Senhor, queremos ser resposta nesse mundo, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos, enche-nos, para que possamos ser luz nesse mundo, sal nessa terra, instrumentos de justiça, homens e mulheres que glorificam o Teu nome e exaltam o Teu nome, e que não viram as costas para Ti, antes estão dispostos, todos nós dispostos, a morrer por Ti. Senhor, muito obrigado. É a nossa oração agradecidos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, me veio uma ilustração na mente que eu quero colocar antes de a gente louvar, para você pensar. Quem é pai aqui? Pai e mãe. Ok. Se eu perguntar assim: você morreria pelo seu filho? O que você diria? Sim? Morreria ou não morreria? Morreria. A Márcia que me ensinou isso hoje, foi a Márcia. Morreria pelos... Sim, eu falei assim: você morreria? Eu falei: eu morreria. Aí alguém falou assim: mas você viveria pelo seu filho? Eu falei: como assim? Você daria mais atenção? Está disposto a dar mais atenção? É isso, né? Está disposto a chorar por ele? Está disposto a renunciar pelo filho? Está disposto a fazer sacrifícios por ele? Por que estamos dispostos a morrer pelos filhos, mas não estamos dispostos a viver por eles? Senhor, por Ti eu morro. Aí Jesus fala assim: não precisa morrer não, só vive. Vive para mim. Me dá 1 hora. Você está falando que morre por mim, me dá 1 hora só. Pegou? Você não precisa morrer por Jesus não. Você podia dar só 1 hora para Ele, já estava bom. Então, irmãos, já que o anticristo ainda não chegou para matar a igreja, e a gente não vai morrer agora, então a gente pode viver por Ele. Dê pelo menos 1 hora do seu dia para Deus. Essa é a minha oração por mim e por você, em nome de Jesus.